Alô, pessoal. Desculpe aqui pelo atraso, tivemos contratempos técnicos. Esses sistemas são maravilhosos, mas ainda incipientes, né? Recém estamos começando com essa possibilidade de nos comunicarmos em larga escala por esses meios contemporâneos, né? Que provavelmente agora virão para ficar aqui no nosso mundo, né? E hoje tínhamos programado aqui para o nosso projeto Universidade Aberta da Secretaria Municipal de Cultura de Porto Alegre. Tínhamos programado e vamos tentar aqui realizar um pequeno papo, um pequeno bate-papo a respeito de Jorge Amado. Agradeço a todos que nos acompanharem. Acho que quase todo mundo, quem é leitor, já leu algum livro do Jorge Amado. É como o Érico, né? São dois autores, como Machado de Assis, são autores que, mal comparando aqui, mas são autores que, de alguma maneira, fazem parte da nossa vida, né? Fazem, como dizia o Mário Quintana, fazem parte do nosso ser para sempre. E o Jorge Amado, no entanto, ele tem um reconhecimento nacional e internacional muito largo, que ultrapassou e que ultrapassa a sua própria morte, mas tem resistências muito fortes no mundo acadêmico, na universidade. O segundo mais importante crítico, talvez, do país, Alfredo Bozzi, que tem um livro História Concisa, que é uma espécie assim de amansa-burro da literatura brasileira, né, de alta qualidade, comete, no entanto, a mim me parece, uma arbitrariedade quando ele coloca a obra de Jorge Amado como obra de um populismo vulgar, uma obra sem tensão dramática, uma obra, em síntese, desimportante. Apenas para dar uma ideia, ele dá ao Jorge Amado o equivalente a uma página no seu livro, e a Oswald de Andrade, por exemplo, um romancista que eu diria ilegível, hoje ilegível, autor de cambalhotas de vanguarda, que não acrescentam nada, ele dedica 5 páginas. E essa tendência existe, e por isso que eu resolvi falar do Jorge Amado, porque eu gosto muito da obra do Jorge Amado, mesmo reconhecendo, acho que como todos vocês, mesmo reconhecendo eventuais defeitos, e defeitos, por vezes, até alguns graves em alguns livros, mas ele é um escritor reconhecido, é um escritor internacionalmente aplaudido por pessoas que não são leitores comuns. Vou dar um exemplo. Jubiabá teve uma recepção calorosa na França pelo Camus. Vejam bem, Camus. Jubiabá, Terras do Sem Fim encantou Pablo Picasso, e que inclusive fez a capa da primeira edição em italiano, né? Picasso, é verdade, era amigo de Jorge Amado, que depois nós vamos até mostrar, da primeira edição, no fim dos 40, de Terras do Sem Fim, na Itália. Né? Jorge Amado é traduzido universalmente, tem esse reconhecimento, mas tem também os seus detratores. O que vamos tentar ver hoje claro, escolhi uma narrativa de primeira classe dele, as virtudes do Jorge Amado, e quem sabe até falarmos de alguns dos seus defeitos. Agradeço, já entraram aí Cassiano, um leitor, eu espero que o Agnaldo, entre outros, porque é uma concorrência de leitores do interior, o Cassiano em Santa Cruz e o Agnaldo em Santa Maria. São, acho que, os dois leitores que mais leem que eu conheço. Eles passam o tempo inteiro lendo freneticamente, leem 3, 4, 5 livros por semana, depois ainda fazem resenhas desses livros, e eu os admiro profundamente por isso. Mas vamos começar aqui. Eu fiz assim um PowerPoint aqui apenas para dar uma sequência e vocês poderem visualizar, já com o retrato. Eu acho que esse aqui é do Panchetti, um retrato de Jorge Amado jovem, magro, né? Depois ele viraria assim bem gordinho.
é um escritor, portanto, ele viveu cerca de 80 anos e, digamos, teve uma vida muito complexa, uma vida muito rica, uma vida, às vezes, aventureira, perigosa, esteve preso, né, 2 vezes, ele chegou a estar 6 meses preso, no ano de 1936, após a intentona de 35, ele foi juntamente com Graciliano, de Cavalcante, Álvaro Moreira, nomes assim que eu me lembro, o Graciliano, inclusive, escreveu Memórias do Cárcere, não estiveram presos juntos. E acabou liberto. Ele voltaria a ser preso 3 anos, 4 anos depois, aí por um tempo menor, ficou 2 meses preso, né? Ele foi preso em Manaus, mandado para o Rio de Janeiro, mas ele já era, nesse momento, um escritor consagrado, reconhecido, muito lido. Em 1940, ele já tinha publicado alguns dos seus romances de maior êxito. E quando ele vai para o exílio e retorna, ele desembarca em Porto Alegre, nós já vamos falar de Porto Alegre na vida dele, foi uma cidade importante para Jorge Amado. Em 1943, quando ele retorna, ele é preso em Porto Alegre, mandado para o Rio, e lá fica alguns dias preso e depois é liberto. Quer dizer, cadeia o Jorge Amado conheceu bem. Eu começo aqui falando, então, do Jorge Amado, com os seus livros, né, a sua obra, que começa com o País do Carnaval. É um livro ruinzinho, né, se você tomar em abstrato. Mas se a gente se der conta que ele tinha, então, quando ele terminou o livro, ele tinha 18 anos, realmente é uma façanha, né, que alguém com 18 anos faça um romance, que é um romance de geração. É um romance de geração. É um bando de rapazes discutindo a vida, com aquela empáfia que às vezes os jovens têm, né, de discutir, de apresentar o destino da humanidade, de resolver os grandes dilemas do universo. É um bando de jovens à procura de um caminho. O livro é realmente assim, é muito superficial. Jorge Amado nunca foi um escritor, digamos, de profundidade filosófica, de densidade metafísica, né? Ele foi um escritor que criou largos e sedutores painéis da vida de grupo, da vida coletiva, e não exames minuciosos das inquietações da alma humana. Mas, de qualquer maneira, o livro teve repercussão porque os jovens da época, quem tinha 18 anos, lembre-se que recém ocorrera a Revolução de 30, quer dizer, o país vivia no bojo, trazia uma revolução que ia abalar as suas estruturas, que ia modernizar o país a ferro e fogo. E então o nome dele meio ecoou, e é um nome fácil de lembrar, né? Jorge Amado, né? Saiu por uma editora que era do Schmidt, do poeta Augusto Frederico Schmidt, e teve um êxito, tirou 2.000 exemplares, e venderam, esses 2.000 exemplares foram vendidos, e 1 ou 2 anos depois saiu uma nova edição. Apenas para a gente ver como o êxito literário, como a literatura era mais lida pela elite. Não quero dizer, sim, era a elite que lia, óbvio, né? Era um país, eu não me lembro aqui exatamente, 1930, calculo que na faixa de 30, 35 milhões de habitantes, 80% se compunha de analfabetos, né? Ou seja, tínhamos um pequeno número de pessoas alfabetizadas, mas vocês vão ver, quando ele publica Cacau, por exemplo, no ano subsequente, em 33, desculpe, ele publica Cacau, um pequeno romance, o primeiro dos inúmeros romances que ele vai escrever sobre a temática cacaueira. O livro terminou em 32, portanto, ele terminou o livro com 20 anos. Nesse meio tempo, entre 31 e 32, aí, no início de 32, Jorge Amado se sente atraído pelo ideário comunista. Como eu falei aqui há uns 15, 20 dias atrás sobre o romance de 30,
mostrando a sedução, o peso da sedução totalitária sobre a alma dos intelectuais, dos escritores e dos artistas nos anos 30. A democracia aparentemente naufragara depois do crash da Bolsa de Nova York, o fascismo triunfava, né? O fascismo, Mussolini tomara o poder em 22, o nazismo tomaria o poder agora em 33, regimes fortes haviam se estabelecido majoritariamente no planeta. E os intelectuais sentiam, quer dizer, você não pode julgar com os critérios que se tem hoje, né? O que se via, o que os intelectuais viam no comunismo era a possibilidade de redenção social, a possibilidade de igualdade, a possibilidade de que as grandes massas pobres, e naturalmente na época a proporção de pobres era muito maior, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, essas massas poderiam ser redimidas através de um governo de tendência ou de visão socialista. Da mesma forma que o fascismo, além de trazer uma ideia de progresso econômico, ele trazia a ideia de restauração dos velhos valores, restauração da ordem, porque era uma época de intranquilidade nas ruas, na Europa, de conflitos nas ruas, e, portanto, com essa perspectiva de restabelecer a normalidade, a segurança, os fascistas também tinham um certo apelo, um certo apoio intelectual. Jorge Amado, portanto, ele não chegou a se filiar no primeiro momento, ele ingressou na Juventude Comunista e começou a ler autores comunistas, então traduzidos, né, de uma coleção. Eu mesmo confesso que, jovem e comunista, li alguns desses romances que hoje me parecem horrorosos. O Homens de Verdade, do Boris Polevoy, que acho que era o campeão do chamado romance proletário. Na União Soviética não começara ainda o realismo socialista, a obrigatoriedade do realismo socialista. Mas o romance proletário são parecidos. Apenas que no romance proletário, como ele é produzido no Ocidente capitalista, você tem que mostrar a opressão dos operários, a opressão da qual são vítimas os trabalhadores. O que vai acontecer nesse pequeno romance, um pequeno forte, ruim, mas com algumas coisas interessantes, né? A começar por isso, a proposta de fazer um romance proletário. No prefácio do livro, ele diz o seguinte: procurei nesse livro contar a vida dos trabalhadores de cacau no sul da Bahia. Ele diz, procurei com o máximo de honestidade e o mínimo de literatura. O máximo de honestidade, sim, ele conhecia aquele mundo, conhecia o mundo do cacau, como em seguida falaremos, e o mínimo de literatura significava o mínimo de literatura de prosa balofa, de prosa retórica, né? Uma espécie de simplicidade brutal, por vezes uma simplicidade que chega a ser simplória, com uso de palavrões que chocaram. O Jorge Amado, durante muito tempo, chocava com os palavrões. Era uma época em que não se usava, era muito raro se usar palavrão na escrita, né? Então, esse romance pequeno, ruim, é um rapaz de classe média que a família perde tudo, ele acaba indo trabalhar como trabalhador, como camponês numa fazenda de cacau. A filha do coronel se apaixona por ele, mas ele não quer a filha do coronel, e termina indo para o Rio de Janeiro, mas prometendo aos demais camponeses, aos demais lavradores, aos demais trabalhadores daquela fazenda, que ele voltaria. Já tem assim um pequeno toque messiânico, né? Quer dizer, ele voltaria com a boa nova, ele voltaria com a mensagem purificadora, ele voltaria com a perspectiva de uma nova ordem. Pela linguagem, pela temática, o livro foi um sucesso. Eu até coloquei aí, ele foi apreendido poucos dias depois de sair. A censura na época não era ainda o Estado Novo, vejam bem, o Estado Novo é em 33, mas a censura era muito rígida, havia uma censura, né? Houve censura na República, o que não houve na monarquia, houve na República. Mas Oswaldo Aranha, que era um homem culto,
e relativamente liberal, pessoalmente mandou liberar o livro, né? Bom, aquilo ali foi o livro, a edição de 2.000 exemplares esgotou em 3, 4 meses, e logo em seguida, no fim do ano, na passagem para 34, o livro teve uma nova edição de 3.000 exemplares, que também esgotou. Vejam que, né, ele começou, ele tinha 20 anos, 21 anos, né? Quer dizer, é muito difícil você fazer sucesso, embora às vezes um sucesso excepcionalmente você possa atingir, mas manter o que ele manteve realmente seria quase impossível, né? Num contexto atual de dispersão de interesses, de um certo malogro da experiência de leitura literária, né? Jorge Amado parecia fadado ao sucesso, né? O pai dele era um coronel do Cacau, que inclusive sofreu uma tentativa de assassinato tendo um menino ao seu lado, um menino que não tinha 1 ano. Claro que o Jorge Amado não lembrava disso, mas o pai foi atingido, mas sobreviveu, e teve uma infelicidade aí por 1914, a sua fazenda ficava às margens de um rio, e deu uma enchente tremenda, e tudo foi destruído, toda a fazenda, toda a plantação, e ele perdeu, estava endividado, né? Se mudou para São Jorge dos Ilhéus, que vai ser o nome de um dos romances do Jorge Amado, e lá ficaram muito pobres. Ele abriu, então, uma tamanqueria, começou a produzir tamancos. Não é muito claro como ele conseguiu dinheiro, mas em 17 ele volta a ter terras, volta a comprar terras, e se torna, se não um dos grandes, mas um coronel intermediário, né? Um proprietário de terras e produtor de cacau intermediário, participa, inclusive, de conflitos num lugar chamado Sequeiro do Espinho, que depois reaparece em Terras do Sem Fim, como a Mata do Sequeiro Grande, para quem leu esse admirável romance, né? Quer dizer, um escritor, na verdade, ele vive muito dos seus demônios interiores, né? Das suas memórias, das suas lembranças, de coisas que ficam lá guardadas e que, de repente, explodem literariamente. Aos 10 anos, ele mostrava muito talento, o pai despachou para Salvador, na condição de aluno interno do Colégio Antônio Vieira, que corresponde ao nosso Anchieta, que é o Santo Inácio, né? Colégio duro, colégio de jesuítas. Ele nunca se adaptou muito bem. E depois de um tempo ele convenceu o pai a ir para um internato de um colégio privado, mas laico, né? Não era religioso. E se caracterizava, já na época, por ótimas redações, ótimos textos e boa leitura, né? Ele lia muito, muito. Nessa época ele leu, segundo ele próprio, no seu livro de memórias, Navegação de Cabotagem, ele leu muito Maupassant, Balzac. Tinha um cara que fazia sucesso, eu confesso que nunca li, sempre tive curiosidade, nunca pus. Diz que é muito ruim, um escritor chamado Vargas Villa, que fazia muito sucesso, Humberto de Campos, que fazia muito sucesso. Essa gente ele leu, né? Lima Barreto, que ele descobriu por acaso e se tornou um fã ardoroso. E então aí, nesse período, quando ele tinha uns 15 anos, ele convence o pai a não ficar mais interno e viver, foi uma desgraça, né? E viver em quartos de pensão, em casas de pensão, as famosas casas de pensão, sobre a qual o Érico tem aqui o Clarissa. O Aloysio Azevedo tem o Casa de Pensão, que é bem interessante esse romance, né? E sem contar a pensão máxima da literatura, a pensão Vauquer do Pai Goriot do Balzac, né? Pai Goriot é um livro maravilhoso, quem não leu tem que ler. E aí aí o que acontece com o Jorge Amado? Guri esperto, sozinho, com algum dinheiro, porque o pai dele devia lhe dar algum dinheiro razoável, afinal era um homem de posse, não era milionário, mas era um homem que tinha recursos. O Jorge Amado se mete na vida boêmia, como outros escritores, né, que se tornam boêmios. Tem escritores que não são, né, são escritores que ficam em casa, né, e tem outros que gostam da vida boêmia. Por exemplo, o Sérgio Faraco, quando jovem, ele adorava a vida boêmia. Dionísio da Silva, né, o nosso escritor que estará logo aqui falando a respeito de seus livros, são jovens e amam essa vida, e acredito que seja uma vida, eu não conheci, mas acredito que seja uma vida muito fascinante.
Então ele anda nos castelos. Na Bahia, os bordéis, os cabarés eram chamados de castelos, né? Então ele anda, tem uma experiência intensa, juvenil. O pai provavelmente não desconfiava. Uma vez ele teve a cata do filho e não o encontrou, ficou na pensão lá e o filho não aparecia 2, 3 dias, estava perdido lá num desses castelos, né, com prostitutas na Bahia. E o colégio dando para trás, né? Aí o pai, percebendo que a coisa estava feia, resolveu mandar o filho para o Rio de Janeiro. Olha para onde vai mandar, né? O guri já meio propenso à dissolução e à entrega aos prazeres mundanos, manda o Jorge Amado para o Rio de Janeiro, e lá ele vai terminar, porque ele não terminava o colégio, matriculou-se no vestibular de Direito, não sabia nada, e foi o ano da Revolução, e houve um decreto, todo aluno inscrito, todo aluno que havia se matriculado para fazer essa prova, que não se chamava vestibular, era uma prova tipo uma prova de habilitação, todos foram aprovados. E assim Jorge Amado entrou na Faculdade de Direito, onde logo se tornou conhecido, era um escritor muito jovem, muito badalado, foi um péssimo aluno, mas todo mundo ia passando, e ele formou-se em Direito e nunca exerceu essa profissão. Então, é um começo, né, promissor de carreira. Vejam vocês, eu vou puxar aqui para que vejam que a partir de 33, opa, me escapou aqui, tem que subir aqui, 33, 34 ele publicou Suor, que é uma espécie de cortiço. Eu li todo esse Jorge Amado na adolescência, eu amava Jorge Amado, né? Mas é ruim o romance, assim, né? Também, ele tinha 21 anos, 22 anos, né? Mas tem coisas interessantes. No final, meio que dramaticamente, é uma greve operária e a população lumpen da Bahia. O lumpen é aquilo que o Marx designa um sujeito que não tem uma profissão muito clara, né? Meio... Não é bem marginal, não é marginal no sentido policialesco, é a pessoa que vive de bicos, né? O virador, o malandro. Esse pessoal comandado com prostitutas, né? Tem uma frase que eu nunca esqueci, que é maravilhosa, de um certo delírio esquerdista do Jorge Amado, de uma fantasia romântica, revolucionária, que ele diz assim, prostitutas, univos. Ele quase que parodia a famosa frase leninista, né? Operários, a frase do marxista, né? Mas que o Lenin usava muito. Operários do mundo inteiro univos. Prostitutas do mundo inteiro univos tem no suor. Mas o final a multidão avança, a polícia atira, que na época era comum, caem 2 ou 3 e uma pessoa pega, um dos manifestantes, pega uma camisa ensanguentada de alguém que for atingido mortalmente e ergue-a como uma bandeira vermelha e termina exatamente com essa frase, e a multidão avança. Acho que termina assim, espero que a minha memória não esteja me traindo, porque esse livro eu li já faz uns 55 anos. Aí ele vai adiante, vejam bem, 34, 33, o Cacau, 35, o Jubiabá. Jubiabá é esse romance que o Camus adorou, é um romance, eu até gostaria de falar, eu não vou falar, senão vou me perder. Professor... Tem certos professores, no meu caso, são digressivos, se perdem, né? Eu não quero me perder, por isso eu já estou aqui me policiando. Mas Jubiabá tem uma qualidade incrível. É o primeiro romance de alguma qualidade. Tem um do Coelho Neto, que é ilegível, não consegui ler nunca, e tentei, quando jovem, 500 vezes, O Rei Negro. Coelho Neto tem um estilo insuportável, é o cara mais pedante que se pode conhecer na literatura brasileira. Mas Jubiabá é o primeiro, naquela linguagem do Jorge Amado, né? É uma linguagem de força, é simples, às vezes cai numa poesia duvidosa, né? Nesses primeiros livros, às vezes tem o Álvaro Lins diz assim, tem lua demais, o personagem sai a lua enorme, a lua branca, a lua vermelha, mas tem impacto, Jubiabá tem impacto. Já está meio enquadrado naquele romance proletário. O personagem mesmo, Jubiabá é um pai de santo que tem um filho adotivo, ambos negros, Antônio Balduino,
E Antônio Balduino, então, experimenta várias profissões, faz várias coisas, e no final termina como um líder de uma greve de estivadores no Porto. É um final típico do chamado romance proletário, um romance de conscientização, né, das pessoas. Mas tem passagens excelentes, tem passagens esplêndidas. Surpreendeu. Tinha um crítico na época, acho que era Joel Pontes, que chegou a dizer que como ele colocava negros como heróis do romance, como os protagonistas do romance. Veja o racismo, né, que é estrutural da sociedade brasileira. Ele não suportava porque o personagem, o herói do texto, era um personagem negro. A par da descrição, digamos assim, vigorosa das profissões, da vida cotidiana, da cidade de Salvador, né, que são muito bem feitas, a par disso, há em Jorge Amado, aparece em Jorge Amado, uma celebração dos instintos. Tá? O Alfredo Bossi, com a sua má vontade, com Jorge Amado, diz assim, ele pensa que o povo é isso. Não, o ser humano é isso. Né? O ser humano, os impulsos, esses impulsos vitais, né? Essa explosão dos instintos, aparece com muita frequência, vai ser um dos pilares de sustentação da narrativa, das narrativas todas do Jorge Amado. O Vargas Llosa, numa análise magnífica que ele fez do Jorge Amado, Vargas Llosa ama Jorge Amado e diz que o Jorge Amado tem que ir para o céu, porque os escritores são maus em geral. Não sei, Cassionei, você que está assistindo, se é mau, mas o Vargas Llosa acha que os escritores são maus. Mas o Jorge Amado era uma pessoa muito, muito generosa, né, muito afável. E o Antônio Balduino tem digamos assim, uma força dos instintos. Né? Aquilo brota, aquilo vem irrefreavelmente. E até aqueles esquemas do realismo proletário mesmo que se destroem ali, né? Nessa coisa que ontem eu falando com o Davi Coimbra, alguns de vocês talvez tenham assistido, eu falei nisso, é a obscenidade. Não é erotismo, não é uma coisa erótica, né? De uma sensualidade refinada. Não é pornografia, porque eu não posso dizer que aquilo é pornografia, mas é um sentido assim, é uma celebração do sexo como elemento vital, como um elemento de conservação da existência, não apenas com isso, elemento prazeroso, e ao mesmo tempo como um protesto contra a moralidade. Não esqueçamos, esse Brasil aqui era um país patriarcal, rígido, moralista, né? O sexo num país católico, tradicional, obviamente, né, no Brasil as coisas sempre funcionam subterraneamente. Havia, óbvio, uma sexualidade subterrânea no país, mas a repressão às condutas, a repressão ao comportamento eram, assim, opressoras, né? Eram abrumadoras. Né? Jubiabá, enfim, é o livro que o Camus adorou. Depois ele publica um livro, talvez, eu pessoalmente não gosto tanto, é Mar Morto, numa linguagem poética, sobre os homens do mar, o Guma, que é meu livro. Né? Eu vou dar o nome dos personagens só para lembrar. Em 1937, vem à luz Capitães de Areia. Quer dizer, quando o Jorge Amado lança o Capitães de Areia, ele, recém-saída da prisão, ele tinha escrito antes o livro, recém-saída da prisão. A essas alturas, ele já era um cara muito lido no Brasil. Né? Logo começariam as traduções dele. Mas Capitães de Areia foi um êxito incrível. Por quê? Porque logo após a sua publicação, este livro e outros dele, tudo de forma arbitrária e anárquica, não houve assim, todos os livros serão proibidos. Não, começaram a pegar os livros deles da livraria, mas o Capitães de Areia, sim, foi proibido. Na Bahia, inclusive, para dar exemplo de um mal baiano, os livros dele foram queimados em praça pública. Aí todos os títulos que aprendiam nas livrarias, levaram para a praça e queimaram, o que naturalmente todo escritor, principalmente aquele que não vende, sonha.
queimado, queimar os livros, né, na praça pública, porque aquilo dá uma ressonância, aquilo dá uma repercussão verdadeiramente formidável. Neste momento, Jorge Amado já é, com Capitães de Areia, já destrona o autor até então mais vendido no Brasil, que se chamava, já tinha falecido, Humberto de Campos. Né? Monteiro Lobato também era muito lido, mas mais na esfera infantil. Né? E o Capitães de Areia, também falamos ontem desse livro, é um livro emocionante. Eu, quando li, eu tenho vergonha, não ia mostrar hoje aqui, né? Eu estava no colégio, acho que no primeiro ano colegial, e escrevi lá, quem não se comover com esse livro, escrevi lá atrás, no final, assim, quem não chorar com esse livro pode dizer que não tem um coração humano. Graças a Deus ninguém leu, eu nunca emprestei esse livro, porque também não vou rasgar, né, aquela escrita. Mas é um livro emocionante, é um livro comovente, é um livro que, como eu disse ontem, quem tem filhos, quem está nos assistindo e tem filhos de 14, 15, 16 anos, né? É um livro ideal, principalmente para nós que somos da classe média e que nem sempre temos contato com as massas pobres, né? Com os desvalidos da nação, porque te mostram, né? Eu até falava no colégio, principalmente colégio particular, né? Que tem uma certa formação homogênea de classe, ao contrário do colégio público. Né? É muito importante que os professores trabalhassem esse livro para mostrar a existência de outras classes, de outros segmentos, né? de um outro tipo de gente que não é aquela estrita do meu pequeno grupo social. E tudo isso feito com uma literatura muito emocionante. Né? Não é uma coisa teórica, ele não fica lá, não, porque os meninos... Não, ele mostra a vida desses meninos. Com uma idealização, obviamente. O líder dos garotos de rua, dos meninos de rua, dos Capitães de Areia, vira líder de uma greve, vai virar um teórico. Até um indivíduo pode acontecer isso, né? Mas não é representativo. O outro vira um notável cangaceiro, o outro vira um grande pintor, o outro não sei o quê. Digamos assim, a generosidade mesclada à ideologia leva Jorge Amado a uma idealização dessas crianças. Mas até hoje, eu acredito que hoje talvez, seja o livro mais vendido, porque ele é muito adotado, né? Ele é bastante adotado em colégios e às vezes em vestibulares, nas faculdades. Talvez seja hoje o livro que mais venda do Jorge Amado. Bom, em seguida, ele, em 41, né, após a prisão, a segunda prisão, ele resolve se exilar, se autoexilar, mas ele está sendo perseguido aqui, seus livros estão sendo proibidos, né? Ele tornou-se uma persona não grata ao Estado Novo. É engraçado, né? Eu vou dizer para vocês, o Estado Novo perseguiu mais escritores, estou falando de escritores, perseguiu mais escritores que a ditadura militar. Botou mais escritores na cadeia que a ditadura militar, com certeza. Mas, enfim, Getúlio tinha um lado popular, tinha um lado... Ele modernizou o país, né, a seu modo, como, de certa forma, acho que também a ditadura militar deu sequência a esse modelo autoritário de modernização. Ele vai para a Argentina, vive com dificuldades... lá ele termina de escrever O Cavaleiro da Esperança, a vida do Luiz Carlos Prestes, do qual ele se tornara grande amigo, né? Prestes, então, na cadeia. E esse livro é um livro que será lançado mundialmente, né? Especialmente durante a guerra, porque a União Soviética teve um papel decisivo na guerra ao lado dos aliados e, portanto, houve um abrandamento na perseguição aos comunistas. É um livro, naturalmente, um pouco, chamamos isso, encomiástico, de elogios, né? Só de elogios. Prestes era um gênio militar, mas politicamente talvez não fosse tão genial assim, né? Cometeu muitos erros na sua vida, um delas, ao voltar, apareceu de braços num comício com Getúlio, que mandara a sua mulher, Olga Benário Prestes, de presente para os nazistas, para um extermínio, né? Na medida em que ela era judia.
Aí ele vive em Buenos Aires, se transfere para Montevidéu. Nesta época, ele vinha a Porto Alegre. Esteve várias vezes. Ele conhecia bem a cidade. Porque ele fazia documentos falsos. Né? Na época, os livros não punham normalmente a capa o retrato do autor, não tinha TV, né? Então ele trocava o bigode, pintava o cabelo, né? Botava uma roupa diferente e vinha aqui, onde era recebido pela família Scliar, né? O pai do Scliar, principalmente o tio do Scliar, acho que era Orlando Scliar, pai do pintor Carlos Scliar, né? E tem até uma história curiosa, né? Ele foi casado até 40, até ir para a Argentina, ele foi casado com a Matilde. Depois ele se casou com a Zélia Gattai. Logo em seguida ele se casa com a Zélia. O primeiro vivem juntos. E ele conta que a lua de mel dele foi aqui no Rio Grande do Sul. Ele e a Zélia vieram, ele levou a Zélia para a época Buenos Aires, e eles vieram fazer a lua de mel aqui no Rio Grande do Sul a convite do Orlando Scliar. Orlando Scliar tinha uma chácara muito boa no lugar, e a chácara era em Viamão. Eu sempre brinco com meus alunos viamonenses que deve ser a única pessoa, assim, o único escritor, a única grande personalidade que foi passar a lua de mel em Viamão, porque mesmo aqui no Rio Grande do Sul se passa em Gramado, Canela, né, mas não muito em Viamão. Mas eles foram lá, e o Jorge Amado conta isso com muita graça, né, mas ele não sabia depois que Viamão era um centro, só aquele centro colonial que havia lá. E aí é que vem a luz. Enfim, ele estava terminando, vem a luz, Terras do Sem Fim. Depois, sintetizando, porque senão vou ficar falando da vida do Jorge Amado aqui, quando ele vinha a Porto Alegre, na verdade, ele tinha um outro grande amigo. Chamava-se Érico Veríssimo. Isso é a prova de que pode haver amizade entre pessoas que tenham ideologias distintas, desde que tenham tolerância com as ideias contrárias do outro. Né? Foram muito amigos. Eu nunca vi isso, eu li por acaso agora, um tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, que o Érico foi para o Rio porque ganhou um prêmio, em 1935 ganharam um prêmio, que era então o grande prêmio literário do Brasil, o prêmio Machado de Assis da Academia, ganharam o Marques Rebelo, se não me fala a memória, com A Estrela Sobe, não tenho bem certeza, o Dionélio com Os Ratos, o Érico com Música ao Longe, ou olhar o Caminhos Cruzados, eu acho, livro que deslumbrou o Jorge Amado, e o Jorge Amado ganhou com 35, Jubiabá. Né? Jubiabá, só pode ser Jubiabá. E o Érico foi para o Rio e ficou lá no apartamento, lá do lugar lá do Jorge Amado, que não era nenhuma palacete. E o Érico estava com cólica renal, e ele conta que tomando banho, então a única forma de aliviar um pouco as cólicas era entrar numa banheira de água quente, que ele tinha uma banheira lá, então ficava tomando um banho, ficava lá na banheira de água quente, com aquela dor terrível, né? Cólica renal é horrível. E o Jorge Amado tentando doutriná-lo, ele ficava 2 horas na banheira, e por 2 horas o Jorge Amado, não, porque o comunismo, porque porque o marxismo, porque o novo homem, a nova ordem, que não deixa de ser maravilhoso. Quando ele vinha para Porto Alegre, antes de chegar ele fez uma viagem pela América, ele passou 10 dias aqui em Porto Alegre com o Érico Veríssimo, né? E tem uma foto, eu ia botar e me esqueci de botar uma foto, é uma foto muito apagada, Érico e Jorge Amado falando no microfone, aqueles enormes microfones, né, antigos, falando na rádio, sei lá, Farroupilha, talvez, de Porto Alegre, dada essa amizade, né, que os uniu para sempre, que não deixa de ser bonita, levando em conta que Érico era um liberal e Jorge Amado um comunista. No fim da vida, o Érico penderia mais para a esquerda e o Jorge Amado renegaria, né? Ele tem um vídeo que circula aí pelas redes, que é muito engraçado, porque ele diz assim, em síntese, o comunismo é uma merda. Então,
E isso, ele também não teve muita simpatia assim, pelos movimentos novos de esquerda. Ele tinha ficado um sujeito cético, como em geral convém aos intelectuais, né, depois dos 50, 60 anos, fica um pouco cético quanto os redentores da humanidade. Reparem que beleza essa capa aí, se vocês estão vendo, a capa do Picasso. Ele não bota o título está no lado ali, ó. Aquele touro. Eu não me lembro, eu procurei me lembrar no Terra Sem Fim, não vi nenhum touro no Terra Sem Fim. Mas, enfim, é Picasso, né? E é bonito. Eu acho, aliás, lindo isso aqui, essa capa. Jorge Amado teve sempre, como havia nas artes plásticas, muita ligação também com a esquerda, né? Muitas das obras do Jorge Amado foram ilustradas, aqui no Brasil, por exemplo, né? De Cavalcante, Flávio Carvalho, o Carlos Scliar, o Iberê Camargo, né? Cada livro, a Martins, quando pegou os direitos autorais, começou a publicar cada livro cheio de ilustrações, Santa Rosa, né? Ilustrações belíssimas, né? Do Jorge Amado. Puxa, eu já estou falando aqui, já está quase chegando ao fim, vocês já devem estar cansados, chateados, e eu não falei do Terra Sem Fim. Depois disso, só para encerrar, o Jorge Amado volta ao Brasil em 43. Aí, na política, os comunistas começaram a apoiar o Getúlio na grande frente antifascista. Jorge Amado, enfim, não foi mais perseguido. Quando veio a redemocratização, ele se candidatou a deputado federal pelo Partido Comunista por São Paulo, não pela Bahia, curiosamente, por São Paulo. Foi o mais votado, né? Teve uma votação gigantesca. Depois, quando o Partido Comunista foi declarado ilegal pelo Marechal Dutra, né, pelo presidente Dutra, ele ficou meio desencantado e passou 4 anos fora do Brasil, né? Foi morar em Paris, morou acho que cerca de 1 ano na Tchecoslováquia, né? E voltou aí por 53, 54. Nessa época ele faz uma trilogia que hoje sim é um livro que eu considero ilegível, eu li, mas é uma história do Partido Comunista dentro de uma ótica meio stalinista, assim, que se chama Os Subterrâneos da Liberdade, em 3 volumes. Eu não sei, para comunistas, como romance não se sustenta. Mas, no entanto, em 1956, quando Khrushchev anunciou naquele famoso 24º, sei lá, o Congresso do Partido Comunista, os crimes, fez uma denúncia muito amena, né, dos crimes de Stalin, Jorge Amado se sentiu traído, né? Ele nunca foi um reacionário, não negou o seu passado, mas ele se afastou, né? Se afastou, e isso foi muito importante para a sua literatura, porque é o momento de uma guinada que vai dar origem a um romance famoso, no conjunto é o seu romance mais vendido da sua obra, há tempos já passou de 1 milhão de exemplares vendidos, bem mais do que 1 milhão de exemplares vendidos, chamado Gabriela Cravo e Canela, que muitos de vocês leram, ouviram naquela versão muito bem feita para a TV, não a última, mas a penúltima, com, se não me engano, Walter Jorge Durst, com Sônia Braga fazendo o Gabriela, um grande elenco, foi um êxito, né, um dos grandes êxitos de uma telenovela. Um amigo meu que morava em Portugal, aí pelos 80, quando passou lá Gabriela Cravo e Canela, me contou que a novela passava às 9. Às 9 horas da noite, a cidade esvaziava. Ninguém, pobre da pessoa que tivesse um infarto às 9 horas, nem os médicos, o premier, acho que já era o Mário Soares, todo mundo parava para ver Gabriela Cravo e Canela. Foi um sucesso mundial, porque o romance tinha sido também um grande êxito internacional. Terras do Sem Fim. Enfim, Terras do Sem Fim. Ou como diz aqui, eu gostei desse título em italiano, o Sérgio Faraco às vezes nos assiste, ele domina bem o italiano, que se chama Terre del Fin del Mondo, del Fine del Mondo, del Fine Mondo, del Fine Mondo. É um título, em italiano tudo é sonoro. Bom, então vamos ver o Terras do Sem Fim aqui. Eu vou voltar aqui porque... Tá. Sentido do texto. Para me acompanhar. E agora eu vou ter que correr com vocês. Os que estão me assistindo, peço desculpas.
meu problema de digressões é um problema horroroso. Aqui eu botei ali, o escritor retorna aos seus fantasmas, né? Como todo escritor escreve sobre fantasmas, né? E tem uma passagem, eu não sei quem leu aí, quem está me assistindo aí, quem leu Terras do Sem Fim. Se não leu, vai ter a chance de ler um ótimo romance. No meio do romance, lá no fim do romance, aparece um menino e subitamente diz o narrador: anos depois, aquele menino iria escrever as histórias dessa terra. Né? O menino que estava num julgamento, que de fato ele, menino, esteve nesse julgamento, foi sorteado, ele foi chamado por um juiz para sortear os jurados, era ele. O eixo da narrativa são os coronéis. Vejam que em Cacau eram os trabalhadores. Quer dizer, agora são os coronéis do Cacau. Na verdade, é o pai, os amigos do pai, os inimigos do pai. E eu coloco aqui que, em vez de privilegiar a perspectiva unilateral dos trabalhadores, como fora Cacau, que é uma visão estritamente dos trabalhadores, onde todos os coronéis aparecem com uma única característica: são exploradores, utilizam o trabalho servil dos camponeses. É a única coisa que é dita a respeito dos coronéis, né? E o que é legal em Terras do Sem Fim, para começar, é que ele apresenta vários focos, ou seja, a sua visão ela se distende, ela se expande. Né? Nada tão chato quanto uma literatura, que fulano é bom, fulano é mau, fulano é o correto, fulano é o progressista, fulano é o reacionário. A vida não é assim, a vida é mais complicada, né? A vida é mais equívoca. E essa literatura que o próprio Jorge Amado, por exemplo, ele faria isso depois na continuação de Terras do Sem Fim, São Jorge dos Ilhéus, que o próprio Jorge Amado tinha feito, né? Os burgueses são impiedosos e cruéis. E os proletários, ou o lumpen, né? O lumpen, os alternativos, os malandros, os vagabundos, são gente sempre da melhor qualidade possível. Isso era uma visão estreita, uma visão reduzida da condição humana. O que houve agora é que ele amadureceu, e por isso Terras do Sem Fim é tão importante. Eu acho que, no fundo, ele se adequou ao pai, como o Érico também fez aqui, mas isso é um outro assunto, eu não vou falar agora nesse assunto, vamos perder. Se adequou um pouco ao pai, havia nele havia uma diferença com o pai, né? Apesar que o pai ter dado tudo para ele, mas havia alguma coisa que ali de conflito. E agora ele é capaz de olhar os coronéis, vê-los na sua crueldade, vê-los na sua brutalidade, mas vê-los também na sua grandeza. Eu acho assim, o que tinha antes era ideologia explícita, né? No Cacau, suor, ideologia. Agora, vigor documental, né? Quer dizer, agora o que há é um registro mais seco e, ao mesmo tempo, um pouco mais impessoal. Em vez de melodrama, o Jorge Amado sempre teve um gosto pelo melodrama. Ele sempre se definiu como um romântico realista, né, apesar do paradoxo. Há muitos aspectos melodramáticos. Capitães da Areia, aquela morte daquela menina namorada, que eu não me lembro agora como é o nome da namorada, não é Lindinal, ou essa é do Juiabá? Não me lembro. Tem uma namorada lá, querida, uma coisa bonita. Mas aquilo, ela morre, aquilo é uma cena, digamos assim, digna de um Victor Hugo, né? Digna de um escritor romântico de folhetim. Agora são dramas humanos reais. E em vez daquilo que ele tinha antes, que era um lirismo, uma poesia meio verbosa, meio suntuosa, meio retórica, né? Uma poesia meio quase no limite, muitas vezes até chegando no kit. Ele consegue tem poesia no livro, mas é uma poesia dura, né? Uma poesia rude, é uma poesia tosca quanto os homens primitivos sobre os quais ele vai falar e dos quais vai extrair o máximo de complexidade possível. É um romance veja como é um romance histórico, é um romance de fundação, como o Tempo e o Vento. Né? Como o Tempo e o Vento. Ou seja, você começa o mundo está iniciando. Como 100 Anos de Solidão, aquele começo dos 100 Anos de Solidão, né? que o Aureliano, o coronel Aureliano, lembra que o pai o levou, né?
para ver, né, o Macondo, não sei o quê, e na hora de ser fuzilado ele lembra da Macondo começando. Né? Começa, como começa Santa Fé, né, lá no eu acho que já é no episódio A na Terra, no final, né, criam lá um povoado de Santa Fé. Esse mundo que eles chegam, são os coronéis, porque descobrem essa terra dadivosa para o plantio do cacau. O cacau, então, se tornara uma coqueluche internacional por causa do chocolate. Estamos falando do finzinhos lá, última década do século XIX e 2 primeiras décadas do século XX, onde mais ou menos transcorre a ação. E tem uma coisa que é muito legal, que é a mata, que vai ser o objeto da luta, da conquista, uma mata gigantesca e maravilhosa para o cacau, e que tem lá um feiticeiro, que é o feiticeiro da mata, que usa, né, essa medicina, digamos, floral, e esse feiticeiro vive no mundo mítico, vive no mundo mágico. Jorge Amado captou muito bem isso, esses povos primitivos, essas civilizações ainda não penetradas pela expansão da racionalidade moderna, da racionalidade da modernidade, elas têm uma concepção mítica da existência, né? É um pouco a tese do Max Weber, né? E essa visão arcaica, lírica, o Jeremias, a visão de mundo dele é uma visão mítica e poética. Será totalmente destruída, né, por essa modernidade capitalista que é arrasadora, né, no sentido de não ter complacência com as civilizações que estão numa outra fase. Né? De imediato, já no primeiro capítulo, há 4 palavras que vão ser reproduzidas frequentemente, formando uma espécie de frase que sintetiza aquele mundo. Terras, dinheiro, cacau, eu acho até que devia ser o contrário, terras, cacau, dinheiro e morte. Porque é um mundo de inaudita violência. Né? Alguém lembrou que podia ser quase uma espécie de faroeste brasileiro, Terras do Sem Fim. Há uma coisa que é muito bonita no livro, e que também está, de certa forma, no Tempo e Vento. Eu acho que há uma pequena ligação, depois eu vou ver que até talvez uma profunda ligação entre esses 2 amigos. A ideia do visgo do cacau. Né? É uma coisa que prende, é uma coisa que... Né, você vai para lá, para aquela região, e você não sai, você não vai embora, você não vai partir. Aquilo te prende. Não é propriamente, eu botei aqui, não é o determinismo do meio, você não escapa do seu meio, não é bem isso. Porque o que o Jorge Amado diz é que esse vínculo entre os protagonistas, entre os habitantes dessa região e a terra, resulta de algo que são as infinitas possibilidades. O maior coronel, o mais rico proprietário, e era também na vida real, segundo Jorge Amado, proprietário de terras, quando jovem, andava, era um tropeiro, que carregava burros para um lado, mulas para o outro, um tropeiro. Ou seja, como é um mundo novo, é um mundo sem ainda regras, é um mundo onde não tem famílias constituídas que impedem a ascensão, é um mundo não hierarquizado. Então, as chances de vitória existem. A chance de você começar do nada e virar um coronel, virar um grande proprietário, estava cheio de exemplos. Mas é claro que cheio e, ao mesmo tempo, são poucos, porque a maioria vai para lá, acaba virando empregado das fazendas, trabalhador em condições absolutamente miseráveis, praticamente feudais, né, que o Jorge Amado descreve muito bem em outros romances, ou você vira jagunço, que é uma outra hipótese, né? Os coronéis andam com jagunços, né? Essa guerra pela terra é uma guerra feita por jagunços. E há uma coisa que o Érico, que o Dr. Winter, quem lê O Tempo e o Vento, lembra do Dr. Winter. Eu chamo Winter porque é alemão, é Winter mesmo, né? O Dr. Winter está lá em Santa Fé, aquela cidade que cheira a banha, a fumo, primitiva, sanguinária, arcaica, enlameada, sem nenhuma atração para um homem civilizado, como um europeu civilizado, como ele era. Mas tem algo que é a fundação de um mundo. Tem um negócio que eu acho lindo, essa frase que o Juca Badaró, um dos coronéis, diz para o irmão, o senhor Badaró: aqui tudo é de novo.
Quer dizer, aqui tudo está começando. Senhor, tu bem sabe. Aqui tudo começa. E depois é que vai se medir o homem. Ou seja, nesse momento de fundação, de ação pura, de imposição do homem sobre a natureza e sobre outros homens, não há tempo para reflexão, não há tempo para muitas considerações. O homem é pura ação. Lembra como era o mundo lá do Capitão Rodrigo, né? No continente, especialmente? Quando já chega o arquipélago, o retrato, aí todo mundo já estabelecido, já não dá mais para o cara começar, é muito difícil começar do zero. Aí você tem a reflexão, a interrogação sobre a política, sobre os grandes sentimentos humanos e sobre o sentido final da existência. Né? Então, esse é um aspecto bonito do livro. Aí eu botei o seguinte, passei, estrutura técnica e linguagem. Eu vou apressar, porque já estou há 1 hora aqui, gente, chateando, 1 hora para o cara ficar falando, não dá para prestar atenção. Olha aqui, ó. Tem uma coisa que eu acho... Como é que o Bose não viu isso? Há um tipo de romance, eu adoro esse tipo de romance, aposto que vocês também, que é o romance totalizante. Entende-se por romance totalizante aquele romance grandioso, aquele romance que consegue abarcar um potencial de humanidade, isto é, da experiência humana, extraordinário, né? Extraordinário. E o Tolstói, né? O grande modelo é o Tolstói. O outro grande modelo é a comédia humana do Balzac. Né? Há outros modelos, né? No século XX tivemos O Tempo e o Vento, aqui no Brasil é um outro modelo. Né? Se alguém leu Os Thibaut, do Roger Martin de Gars, se alguém leu o Jean Christophe, do Romain Rolland, né? São romances que dão conta de um mundo inteiro, eles examinam o mundo inteiro. E olhem bem, para fazer isso, como Jorge Amado fez bem, olha tudo que ele colocou no livro, o espaço geográfico, claramente delimitado. Isso é uma coisa que hoje, na literatura contemporânea, muitas vezes introspectiva, você nem vê, nem sabe qual é a cor da parede. Não sabe de que é feito o chão. Né? Jorge Amado não, está ali, está tudo. A descrição da mata, né? O começo dos povoados, a cidade que já existia, que já era o polo da região, São Jorge dos Ilhéus. Aí ele faz junto uma crônica histórica da conquista da terra. Ele nos conta, mas nos conta literariamente, não de uma forma teórica, né? Ou de uma forma de um mero registro histórico, um documento de cartório. Ele não é um tabelião, ele é um escritor. Aí ele faz uma coisa também admirável. Poucas vezes, eu não acho, olha, só no Tempo e o Vento eu vejo isso. Né? Talvez no Grande Sertão Veredas. Que é uma amplitude de classes sociais. Todas as classes sociais que estão lá, naquele mundo que se cria, naquele mundo, ao mesmo tempo, sanguinário, terrível, violento e épico. Coronéis, trabalhadores do cacau, donas de casa, que são as mulheres, em geral. A mulher que não é dona de casa é prostituta, ele confere também importância às prostitutas no texto. Jogadores, padres, jornalistas, profissionais liberais, médicos e advogados, jagunços, está todo mundo, não tem nada, não falta ninguém. Né? Um mundo onde ainda não há muita complexidade em termos de classes sociais, mas simplesmente apanhar tudo isso, botar dentro do romance e mostrar a sua visão através, não da teoria, não de frases, digamos assim, reflexivas, mas através de ações, é um negócio incrível. Em seguida, ele faz um registro dos costumes. Jorge Amado gosta muito disso. Festas religiosas, velórios, cantigas populares, literatura de cordel. Tem os cegos. Já vou falar dos cegos daqui a pouco, então vou perder. A divisão tá. Vamos passar para o item 6, que é aquilo que eu estava dizendo. Não adianta você dizer, eu vou falar, eu tenho uma visão sobre a burguesia, a pequena burguesia, a baixa pequena burguesia. Não, você tem que transformar isso em drama humano. Tem que individualizar. O indivíduo tem que ser convincente enquanto indivíduo, né? E não como mera encarnação de uma classe. Né? Isso é a grande literatura. Quanto mais o indivíduo for indivíduo e mais representativo for simultaneamente, melhor será o personagem, maior será o personagem. Isso ele consegue fazer nesse momento.
Mas o que eu queria dizer é que há uma pequena quebra da linearidade na sequência temporal, porque ele volta lá para o passado, antes até dos coronéis, quando começou, e a outra é que tem uma coisa que eu acho muito expressiva no romance. Há momentos em que cantadores populares, no presente, ou seja, no presente em que o Jorge Amado está escrevendo o livro, ou seja, em 1940, falam das lutas do passado que se deram nos anos 10 e 20. Então, há referências. Os cantadores, famosos cantadores, o cordel nordestino, né? Em geral cegos, alguns são cegos, eles ficam fazendo aquelas cantorias narrativas dentro de uma tradição medieval que nós encontramos, né? Que sobreviveu fortemente no Nordeste. E esses cantadores registram, de alguma forma, o que já aconteceu, mas sempre dentro de um ponto de vista idealizante, celebrando os feitos heróicos, como na Idade Média, né, se celebravam os feitos medievais dos cavaleiros. Sigamos. Tá, aqui eu vou terminar, porque aí não dá mais, não vou conseguir mais. Vocês já deve ter gente dormindo, daqui a pouco vai ter gente reclamando aqui no Face. Estrutura, técnica e linguagem. O que eu queria só mostrar uma coisa, como foi brilhante a concepção do Terras do Sem Fim. Olhem bem. O romance começa porque é muito difícil você mobilizar muitos personagens de classes variadas, de comportamentos diferentes, de origens diferentes. É difícil você fazer uma relação entre esses personagens, convergerem de alguma maneira em direção a um eixo, em direção a um núcleo central, né? Sem que esses personagens se percam no meio do caminho, ou que sejam gratuitos. Aquele personagem lá, em alguns romances do Jorge Amado tem isso, tem vontade que a gente tem que cortar. Não, esse personagem apareceu, disse alô e sumiu e nunca mais voltou. Ele faz o seguinte... ele começa a apresentar os personagens numa viagem de navio. Por isso, esse termo eu roubei do Antônio Cândido. A aproximação progressiva. Ele vai se aproximando progressivamente da região do Cacau. É um navio que saiu de Salvador, saiu da cidade da Bahia, e ali já estão Margot, uma prostituta que terá um peso importante na narrativa, porque ela vai a São Jorge dos Ilhéus, o navio vai, né, até São Jorge dos Ilhéus, a cata de um estudante que ela ajudou como prostituta a pagar os estudos. Isso acontecia, haviam, né, prostitutas respeitosas, como dizia o Sartre, né? Não era incomum isso, né? E ela agora vai à cata, e ela sempre gostou desse estudante, que hoje é um bacharel, o doutor Virgílio. Então ela está indo para lá. Na viagem, ela é abordada duramente por Juca Badaró, uma das duas famílias, porque são duas famílias centrais de coronéis, às quais vão se agregar outros coronéis de um lado, coronéis aqui, advogados, jornalistas, jagunços. Eu chamei de simetria, né, do confronto entre os coronéis. E o Juca já cobra, já quer, né, já trata com indelicadeza, enfim, né, apresenta-se então a figura arrogante, típica do coronel do Juca Badaró. No mesmo navio viaja o falso capitão e falso engenheiro civil João Magalhães, jogador de pôquer, jogador de carta, trapaceiro, que está indo lá para tentar enganar aqueles coronéis bocós. Vai um outro coronel que é aliado do coronel Horácio. E vai também, é um personagem que eu acho que ele até não aproveita, um velho, que fora com o filho. Eles tinham conseguido lá uma pequena terrinha, uma rocinha de cacau, e quando o cacau estava pronto, o cacau leva 5 anos, né, para ser produzido, estava pronto para ser colhido, entram lá o coronel Horácio, seus capangas, eles tinham feito um cachiche, chamava-se isso, você ia no cartório e registrava, porque não tinha registro aquelas terras. Registraram as terras, o filho tentou resistir e acabou sendo morto. E o pai, velho e alquebrado, volta porque ele só tem um alvo, a vingança. Ele quer matar, ele quer assassinar o coronel Horácio. Então, aí você passa para a mata, um corte à mata, e lá está o Jeremias, e lá está a primeira turma invadindo a mata para pô-la abaixo.
São cenas magistrais de grande literatura. Depois, o terceiro, a gestação das cidades. Os pequenos povoados, como vão se formando. Depois, o mar não é o mar, é São Jorge dos Ilhéus. Cidade orgulhosa, cidade já prepotente, embora muito recém-nascida, né? Mas dos ricos, os coronéis todos têm casa em Ilhéus. Vem a luta, que é muito intensa, e termina com o progresso. Né? No mundo do Jorge Amado há progresso, há evolução. Né? Não são mundos fechados, não são mundos céticos, né? Não são mundos que terminam com, como, por exemplo, Brás Cubas, né? Dizendo que não, dentro de uma certa ótica marxista, que há uma evolução, né? E que, portanto, a cidade era uma evolução em relação ao campo. Falei muito pouco do Terras do Sem Fim, mas quem não leu, creio que terá uma surpresa positiva, né? Tem uma passagem, só para finalizar. Meu Deus, eu já estou aqui há 1h15. Tem uma passagem, para finalizar, que é súbita, abruptamente entra um capítulo, não tem nada a ver, depois elas vão desaparecer também, praticamente. 3 prostitutas, as 3 Marias. Se eu tivesse tempo, até leria, porque é muito bonito. É tão bem escrito, é a única concessão ao desequilíbrio, né? Porque todos os personagens estão equilibrados estruturalmente. Todos eles têm uma função importante. Todos esses que apareceram no navio, eles têm uma função importante dentro do texto, em maior ou menor escala. Essas prostitutas não. Elas aparecem de lá, são 3 irmãs, as 3 foram enganadas, as 3 Marias. E as 3 Marias foram se prostituir num bordel em São Jorge dos Ilhéus. Né? O Antônio Cantes fez uma observação sobre essa passagem, assim, não tem nada a ver com o resto do livro. Elas estão ali, depois elas somem. Mas é tão bem escrito que a gente esquece que elas estão ali quase inorganicamente. Elas estão ali sobrando no texto. Porque é tão bonito. Vocês, quando forem ler, vão ter essa possibilidade, né, de fruir pela primeira vez. Essa é uma vantagem única. Né? Eu sei que quando a gente relê Dom Casmurro, a gente redescobre coisas. Qualquer bom livro que a gente relê, a gente descobre coisas que não tinha percebido na primeira leitura. Todos vocês já tiveram essa experiência, né, de redescobrir, né, de rever, de repensar. Mas a primeira leitura, né, esta, infelizmente, é insubstituível. Gente, na terça-feira que vem teremos um outro papo, já convidei a pessoa, ela vai me confirmar amanhã. Eu vou transformar eu vou transferir aquele encontro de ontem, que é das segundas, que nós iríamos ter todas as segundas, para todas as quintas, porque ficou muito em cima. Ficou muito chato, tá? O cara aparecendo toda vez lá, né? Da semana que vem não serei eu, graças a Deus, na universidade aberta. E nós vamos transferir para as quintas-feiras. Nessa não, ainda não, porque tivemos ontem o Davi Coimbra, num papo que estava muito legal, né? O Davi é um cara simpaticíssimo, culto. E eu vou trazer um cara para quinta-feira, para abrir o horário da quinta-feira. Não nessa, por favor. Na outra quinta-feira. Um cara que é divertidíssimo, um cara mais divertido que eu conheço. Morou no Rio Grande do Sul há alguns anos. Perguntam aqui, podemos sugerir escritores? Eu vi agora, desculpe eu não ter olhado, porque eu não pude olhar aqui, que depois eu vou ler tudo isso. Podemos sugerir escritores? Obviamente, Silma, por favor. Mas nessa outra quinta-feira, para os livros de nossa vida, eu vou trazer o Dionísio da Silva. Dionísio da Silva morou alguns anos aqui no Rio Grande do Sul, seminarista. Eu vou começar fazendo uma provocação, porque o grande amigo de Rubem Fonseca, grande amigo da Lígia Fagundes Teres, grande amigo da Nélida Pinon, porque ele é um sujeito extraordinariamente cativante do ponto de vista pessoal. E ele é personagem, claro que um pouco de brincadeira do Rubem Fonseca. Acho que é o último romance do Rubem Fonseca, O Seminarista. Não é um grande romance, mas o Rubem Fonseca, quando escreve mal, escreve bem. Tá? E o personagem é D.S. Ex-seminarista, como Dionísio da Silva. Só que é um assassino e digamos assim, um aventureiro sexual. Eu vou começar fazendo essa pergunta para ele, em que o Rubem Fonseca se baseou, que aspecto da personalidade dele, Dionísio, Rubem Fonseca se baseou para escrever O Seminarista. Vai estar divertido.
E então tá. Até a próxima terça, quando teremos aqui a presença de uma querida professora, e na quinta, o Dionísio da Silva. E assim vamos indo aí para enfrentar, né, nos distrairmos, eu pelo menos me distraio um pouco, da chatice, da monotonia e do medo, né, e do horror que é essa pandemia que nos assola. Boa noite a todos. Vou botar aqui a última.